Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos acompanhar o Abel falando sobre o Palmeiras. Já vou acompanhar o trechinho dele falando também sobre o Estevão e o Endrick. Os dois jogadores estão jogando muito bem. Estevão marcou o gol da vitória da equipe do Palmeiras nos acréscimos, né? O primeiro gol foi do Rony, o segundo gol foi do Estevão e tivemos também gol anulado do Palmeiras. Parece que a linha do VAR, né, a linha do impedimento não foi traçada muito bem pelo VAR. Né, na minha opinião, acho que não foi bem traçada e isso aí prejudicou, né? Porque o Palmeiras poderia ter feito um gol a mais, galera. E vamos acompanhar aqui as últimas informações desse jogo do Palmeiras e do Botafogo de Ribeirão Preto. O Palmeiras tem a vantagem agora, joga por um empate no jogo de volta da terceira fase. Já na próxima semana teremos Libertadores, o Palmeiras entrando em campo para jogar na Libertadores e somente daqui a 2 semanas praticamente teremos a volta da Copa do Brasil, né? O Palmeiras vai jogar contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Eu vou pedir à Lela para não vender, não vendam este jogador. O pai, o empresário e ele vai ficar triste. Deixem ficar connosco até 2027, porque acho mesmo que este jogador é diferente de tudo que eu já vi. É um miúdo que defende, é um miúdo que ataca, é um miúdo que se mostra para o jogo. O Estevão, por que você fez? Será? O Pedro fez assim, será que ele fica ou não? Não, será não. Eu ia trazer informação triste para o Abel. Então, Ele não fica, né? Não fica? Ah, não fica, Edu. Por que você tem essa certeza, essa convicção? Porque a combinação talento fora da média, acima da média, desculpa, e poderio econômico de grandes times, ele não deixa ele ficar. É simples. Não é um desejo meu, seu, do Abel. Não fica, não fica. Questão de tempo, questão de clube e questão de quando. Não questão de se fica ou não. O Zé, ontem a gente falava da maturidade dessa molecada. A impressão que eu tenho é que eles já jogam o 10º campeonato deles, né? Porque estão tão acostumados ali a jogar. O Ender completou ontem 80 jogos. Perfeito. 17 anos. Com 17 anos. O Estevão tem a mesma idade. Ô Zé, o que esse menino que ele tem que te chama a atenção? Você gosta de ver nele? O improviso e a coragem de pegar a bola e não ter medo, né? É impressionante como ele pega a bola, parte para cima, a primeira opção dele é o drible, né? O enfrentamento. Eu acho que isso é fundamental, isso que faz a grande diferença. Pra frente, né, Zé? Pra frente. Pra frente. O Bubu reclamava ontem que o Flamengo só tocava pra trás do lado. Além da qualidade que ele tem, né? Então ele pega a bola e procura enfrentamento. Ele já fica de frente pro adversário, já tenta... Então é um jogador, eu vou falar isso, né, brincando, mas muito a moda antiga nossa, como era, né? Antigamente nós tínhamos jogadores assim que pegavam na bola e partiam para cima. A nossa grande dificuldade antigamente eram os defensores, porque do meio para frente nós tínhamos jogadores de muita qualidade. Todos os times tinham camisa 10, camisa 7, camisa 9, camisa 8. E hoje a gente tem pouco. Então quando aparece um como esse assim, como um jogador como o Estevão, é natural que o Abel fale assim, eu nunca vi nada igual. Nós também não. Mas ele viu o Ender. Mas ele viu o Ender. É isso que me chamou a atenção. Mas o Endrick é diferente do Estevão. Então, quando ele dava entrevista ontem, eu fiquei comparando, pensando, como ele é mais elogioso do que foi com o Endrick no começo do Endrick no Palmeiras. Como ele parece confiar mais e se encantar mais. Com todos os jovens. E se encantar mais com o futebol do Estevão do que se encanta com o futebol do outro. Quem acompanha a base do Palmeiras já fala isso aqui. O apelido dele era Messi. O Estevão sempre foi a joia da base do Palmeiras. E ontem ele tinha Estevão ex-Cruzeiro. E ontem ele tinha um motivo para ficar bravo com o Estevão. O lance do gol do Botafogo é um erro de marcação do Estevão. Ele largou o jogador do Botafogo ali para fazer aquele chute, aí tem a falha, obviamente, do Lomba, a bola passa por baixo, etc. Não é só do Estevão. Mas é um erro que, para a ideia de jogo do Abel Ferreira, sabe, se fosse outro técnico e tal, é uma coisa assim que o Abel deve chegar no vestiário e falar, cara, o que foi aquilo? Mas ele saiu no vestiário e ficou tão encantado com o futebol do moleque o jogo inteiro. E com isso, e entende que, obviamente, é um jogador muito jovem, começando agora, que está tendo a leitura de jogo, a questão da concentração, e é óbvio que isso é uma coisa que vai sendo aprimorada. Então, que ele saiu e fez um elogio na entrevista coletiva que ele não fez em nenhum momento para o jogador da base do Palmeiras. Nem pro Endrick. Nem pro Endrick. Bino, eu acho assim, eu acho que ele tá muito mais encantado com o dia a dia. Acho que o dia a dia nos treinamentos deixaram o Abel dessa forma.
Porque você imagina esse menino no dia a dia, como deve ser. Não, e com vontade de aprender, ouvir, né, Zé? É impressionante. Deve ser isso que... O Estevão que tem uma multa... Um jogador que você não sabe, pelo menos ontem, né, e alguns jogos que eu já tinha assistido, você não sabe o que ele vai fazer. É a capacidade do improviso. Você não sabe se ele vai pro lado esquerdo, se ele vai pro lado direito. Tem uma hora que ele tá levando a bola com a perna esquerda, de repente ele pega com a direita e vai. E é legal que você fale isso, Zé. Meu Deus. Assim, porque até na várzea é isso, assim, mas imagina no futebol profissional, Claro. um nível muito mais alto. Personalidade. Os técnicos, quando eles estão comprometidos e eles gostam do que eles fazem, eles gostam dos times, quando eles têm um jogador ali que eles gostam muito, é um prazer enorme pro técnico. O técnico se diverte com o futebol também. Volta a ser uma coisa mais assim, lúdica, sabe? Mais assim, emocional, né? Emotiva, né? Pelas recordações que eles têm, provavelmente, na época de infância, ou depois ainda mais jogando contra determinados jogadores. Mas é impressionante. Eu falei eu acho que nós já tínhamos falado do Estevão. Já. Jogador que é muito Sobre técnico, a diferença dele, a diferença dele com a diferença do Endrick, né? O Endrick é mais forte, a técnica não é tão refinada em relação ao Estevão, né? É diferente. O Endrick puxa sempre pro lado esquerdo, que é a perna do bate. O Estevão, como eu falei, o Estevão é diferente, mano. Diferente porque você não sabe se o menino vem de frente para você. Normalmente os defensores, o que eles fazem, né? Você tem que posicionar o corpo para você jogar o seu marcador pro lado onde você deseja. Então o Estevão vem de frente assim, então você põe um pé em paralelo, perna direita na frente, você põe a esquerda atrás para jogar ele para a lateral. Mas o menino tá carregando com uma perna assim, de repente ele troca a perna e muda de direção. E uma com velocidade, uma facilidade. A personalidade de fazer com 17 anos no estádio Sabe lotado. uma coisa Eu acho que isso chama atenção. Muito pessoal que me encanta assim, em alguns momentos do futebol. Como a gente vê futebol há muito tempo, muitos anos, muitos jogos, assim, eu desde criança, de alguma maneira, quase inconsciente, você tem alguma ideia, você não pensa antes, mas quando o jogador faz alguma coisa, você olha aquilo e faz, você não se surpreende. Você pode se encantar com um drible bonito, você pode falar, olha que chute, não sei o quê. Quando o cara faz alguma coisa que você fala, não pensava que isso podia acontecer, não imagina o que isso ia acontecer, eu acho que é a coisa mais espetacular Contra a do futebol. lógica, né? Do A minha lógica, né? Cada um tem a sua na porque cabeça, deles óbvio, né? E tem uma coisa que eu acho que eu já falei, volto a falar e eu insisto nisso. Esses meninos, a gente está falando, primeiro eles têm a base no Palmeiras, que é uma coisa que eles trabalham bastante para justamente não ter essa... Quando chegam esse deslumbramento, né? Eles são deslumbrados por conta do profissional. Então você tem esse cuidado. Depois você tem a mensagem que o Abel já passou lá atrás. Patrick de Paula, Veron, esses meninos, o próprio Gabriel Menino serve como exemplo e tal. E a última que eu acho que também fundamental e importante é que é a seriedade desse elenco do Palmeiras. A seriedade, a competitividade, você olha para os jogadores mais velhos, não tem como o menino querer brincar. Não tem como você querer, não, vou fazer graça aqui, vou fazer... Não tem, porque os caras que estão ganhando há muito tempo no futebol brasileiro, os caras são sérios. Eles estão concentrados o tempo todo. Então, o próprio jogador, ele fica... Opa, peraí, eu não posso fazer isso porque... o ritmo aqui sabe, o ritmo é diferente e tal, eu preciso me enquadrar. Eu posso desenvolver a minha técnica, mas ao mesmo tempo eu tenho que mostrar responsabilidade com esses caras, porque eles confiam em mim, né, para fazer isso. Então é impressionante. E, legal, e ele tem uma multa de 45 milhões de euros, contrato até dezembro de 2026. Você falava que ele já era diferente na base, né, Bubu? E você lembrou o trabalho da base do Palmeiras. Mas é possível segurar o Estevão mais tempo do que o Palmeiras conseguiu apreciar o Endrick aqui? Então, boa tarde, né? Acho que a primeira... Ainda tem tempo de falar boa tarde. Não, você já falou um boa tarde. Já falou de vários. Mas a gente fala Boa noite, então, posso falar? Você pode já se adiantar no boa noite. Uma excelente tarde. Boa noite. Sempre bom cumprimentá-lo. Boa Não, é o seguinte, como eu falava aqui e borrifava o companheiro Birner... Tem problema nenhum. Não, com todo respeito, né? Claro, com respeito, claro. borrifa Sempre com todo respeito, Aqui claro. pra isso. Quem acompanhava a base do Palmeiras, e hoje, para mim, eu falo sempre, a melhor base do futebol brasileiro é a do Palmeiras. O Palmeiras é um clube que, na sua história, sempre foi um clube muito comprador, né? Você via... O Santos tem a fama, né? Não só por causa do Pelé, mas depois os meninos da Vila. Corinthians e São Paulo sempre brigaram muito por títulos na base, copinhas e tudo mais. E o Palmeiras, dos 4 grandes de São Paulo, ficava muito para trás. O Palmeiras não se preocupava muito com a base. As academias famosas, boa parte dos jogadores vieram de fora, né? O Palmeiras sempre foi uma grande escola de goleiros, mas de jogadores de linha não era muito a tradição do Palmeiras formar atletas, ele buscava fora. E talvez já todo esse processo de reconstrução do Palmeiras, que começou com o Nobre ali e tal, Allianz Parque, o Palmeiras virou a melhor base do Brasil. Ah, mas por que você está falando isso? Olha os resultados em campo, quantos títulos o Palmeiras tem vencido.
E o mais importante, o retorno, quantos jogadores de alto nível o Palmeiras tem promovido e vendido muito bem. O Endrick foi um recorde. E, lamentavelmente, para o Abel, 45 milhões de euros é uma multa baixa. O Chelsea está disposto a pagar. Então, Se não me engano, já ofereceu 55. Então, mas ele nem precisa fazer isso. Para 45. Não, Bubu, eu vou só lembrar uma situação. Quando o São Paulo vendeu o Breno, o zagueiro, para o Bayern de Munique, tinha mais de uma proposta e vendeu por um valor acima da rescisão, 1 milhão e pouco de euros na época, porque, como havia concorrência pelo jogador, eles estavam superando o valor da rescisão. Na verdade, então isso pode acontecer. Não pode ser. A multa, ela não é o teto. A multa, ela é o valor que, se alguém pagar, você não discute. Exatamente. É por isso que o Palmeiras, assim, não vou dizer que o Palmeiras é refém da situação. Até porque 45 milhões de euros para um clube brasileiro ajuda muita coisa. E o mecanismo tem desculpa, mas é que você vende pela multa e você se adiciona gatilhos, e gatilhos que você pode estipular, são gatilhos fáceis, se fizer 20 jogos na temporada, se quiser participar de 10 gols, são gatilhos que você consegue condicionar ali para ser um pouco fácil de ser batida, que você extrapola o valor da multa. O Endrick, a cada 5 gols, pingava 2,5 milhões de euros. Eu imagino que seja a ideia com o Estevão. Então, o Estevão é o seguinte, o Paris Saint-Germain já teve interesse nele, o Barcelona já teve até o apelido de Messinho, tal, já teve interesse nele, só que o Chelsea quem está mais afim. O Chelsea está gastando muito dinheiro, né? O Chelsea está parecendo um certo clube brasileiro. Torra dinheiro, bate recorde de investimento e o time não sai ali do 10º lugar. Agora tá brigando para ser o 8º. Qual? Eu não sei, depois a gente pode conversar sobre isso, né? Eu tenho... Vai. O time que investe muito, gasta muito e Qual? É meu coração. Mas a culpa é do técnico ou do Não, O treinador. Só dá uma dica. Quem é o treinador? É segredo. Só dá uma dica. Quem é o treinador? Não, eu não sei direito. Depois a gente discute. Tá. Então, quando é o seguinte, o Chelsea Chegar lá. O Chelsea em mais um processo de Centroavante. gastar... Quem é o centroavante desse time? Ele sempre chega lá, Pedro, no final das Acontece o seguinte, então o Estevão, eu acho que vai sair. Eu acho assim, então, tem um movimento no Palmeiras, a gente falando, de tentar renovar o contrato dele para subir a multa para 70 milhões de euros, chegar num nível até igual ou superior ao que foi com o Endrick. Só que tem um contrato em vigor que não é tão longo, assim, 2026 é amanhã, né? Outro dia, se você pensar na carreira, o futuro do Estevão... Tá 18 anos, né? Então muita gente lá hoje, acho que o Abel, publicamente agora entrou nessa linha, é fã, confesso, do jogador, sabe o tamanho do potencial e imagina que 45 milhões de euros no mercado global hoje é pouco pelo Estevão. O Luiz Guilherme, a multa dele é 10 milhões a mais, 55 milhões de euros. O Liverpool parece estar disposto a pagar. Então, então talvez... 55 de euros? 55. Não chega a ser a política do Liverpool, né? Então, mas o Liverpool também agora, pós-Klopp, o Salah deve sair. O Liverpool... Não, tá bom. Não esticou Mas a você já corda quer pro tirar André, o por menino? exemplo? Não, eu não quero tirar, eu não tenho dinheiro. Você Tô ouviu? trazendo Você quer informações tirar? do mercado Eu não tenho dinheiro, é internacional. muito bom. O Arsenal estaria interessado no Luiz Guilherme e o Bayern de Munique. São 3 clubes. Liverpool, só gigantes. Liverpool, Arsenal e Bayern. E o Liverpool vai passar por um processo de reconstrução agora também. Pós-Klopp, sem Salah possivelmente. Então também deve ter assédio, já tem, né? Aquela tal da sondagem, de pesquisa, pelo Luiz Guilherme, que já tem 18 anos, já poderia ir, né? Então vai muito, eu acho, da cabeça do jogador. Se o Abel cativar lá, Estevão, fica aqui, fica mais um tempo, é muito cedo para você sair. Você vai pro Chelsea, é uma roubada hoje, o Chelsea... Bubu, se o Palmeiras conseguir fazer isso, eu acho que não vai, e eu acho isso muito cruel, exigir do clube, do atleta, do técnico, alguma coisa assim, porque, infelizmente, e aí a gente vai passar por tudo, eu vou ser bem chato, né? Já que vocês me falaram de chato, já falou que eu sou chato, eu vou ser mais chato ainda. Não É, tô falando a nada qualidade do VAR, Só te chamei de a pedilar. qualidade dos gramados, o calendário, o campeonato estadual e tudo mais. O cara olha para o cenário brasileiro, olha para o tamanho da projeção e o sonho maior do jogador de futebol virou o Real Madrid, o Barcelona, os principais times da Premier League. O Barcelona hoje nem tanto, mas ainda é. Os principais times da Premier League, o Bayern de Munique. E isso não é culpa do Palmeiras, camisa, instituição. Não é culpa do clube, não é culpa do Flamengo, não é culpa do São Paulo, do Corinthians, do Santos, do Vasco, de qualquer time, do Fluminense, do Grêmio, do Inter, do Atlético, do Grêmio. Não é culpa. Isso é o futebol brasileiro na essência, daquilo que o futebol brasileiro consegue destruir dia após dia. Então, se por acaso o Palmeiras conseguir isso, vai depender do Palmeiras, que já faz quase tudo certo,
do Abel, que já faz quase tudo certo quando é para o jogador atuar ali. A recuperação é ótima, o salário em dia. O Palmeiras paga os melhores salários do futebol brasileiro, tanto é que não perde jogador com facilidade, né? O estádio é um estádio moderno, né? O método de treinamento é ótimo, né? O jogador é ídolo já com essa idade. Então, tem tudo ali. O que o Palmeiras pode fazer mais? Não fazer nada. Não fazer nada, porque o futebol brasileiro, na essência, é o que a gente viu com a Renata Royal explicando os frames do VAR na abertura. E tem um outro componente nessa brincadeira que são os empresários. Empresário, normalmente, ele sempre é favorável à venda, né? É lógico que ele não é a decisão final não é do empresário. Mas o empresário, ele lucra muito quando tem uma negociação desse porte de 45, 55 milhões de euros. Eu concordo entendeu? com você nisso. Talvez, não é que o empresário vai fazer a cabeça necessariamente do garoto, né? Do jovem. Mas ele também é um componente importante do processo, de uma negociação, e que para ele a gente sabe que, é claro, é vantajoso que haja uma transação. Mas eu concordo com você nesse sentido, mas acho que todos ganham. Eu acho que uma coisa só que eu, particularmente por ter sido um ex-atleta e ter vivenciado um pouco dessas situações, eu acho que vai muito também do atleta, vai muito também do jogador. É um menino, provavelmente mas só uma coisa, é pai e mãe. É legítimo. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Chega no pai e na mãe. Agora, eu posso estar errado, por favor, se eu vou tentar colocar de a palavra é uma palavra que a gente usa, mas não é no sentido, negativo, não é isso, eu acho que tanto o Abel como o Palmeiras, nesse caso, se pensar, não, vamos segurar, vamos pensar, é um egoísmo, mas não é no sentido negativo, no sentido, pô, vem cá, fica com a gente aqui, entendeu? Fica pensando em uma pensando numa processo, só que não está direito. Como legítimo é o direito, como o garoto pode chegar e falar assim, não, poxa, tá batendo na porta aqui, independência da minha família, é a realização do meu sonho, porque fatalmente ele não joga com o Palmeiras no Eu não lembro qual jogador que foi para a Europa, ele joga... um jogador jovem que emociona. Vou pegar um exemplo. Um exemplo muito claro do Vini Júnior. Acho que o Vini Júnior não ama o Flamengo. Claro que ele teve um ama. prazer enorme de jogar no Paquetá Flamengo. também Você acha que foi. o Paquetá, se tivesse vontade, eu falo, é a mesma coisa. Você acha que eles teriam saído para jogar fora do país? Não teriam. Não. Né? É por isso que eu falo que isso é a essência do futebol brasileiro. Essa é a grande questão. Que eu acho que vai além do futebol brasileiro. Pedro, que poderia ser um futebol só abaixo. Se você olhar potencial de clubes, torcida, financeiro, se fosse bem trabalhado e tudo mais, abaixo da Premier League. Como campeonato poderia ser melhor que La Liga, que é ótimo, porque La Liga praticamente tem 2 gigantes, um outro grande, e umas equipes muito fortes também que são grandes, Bilbao e tal. Que eu acho que aqui você tem 10, 12. Aqui que eu acho que poderia ser muito maior. Eu acho que vai além de futebol brasileiro. Eu entendo sua fala, porque chegar uma proposta desse tamanho, não vou nem falar do Chelsea, no caso do Estevão. Pegar o exemplo do Vini Júnior e do próprio Hendrick, que está tomando o mesmo caminho agora. Que vai pro Real Madrid. Chega uma proposta do Real Madrid, eu acho que a evolução, que nunca vai acontecer aqui, porque eu acho que é um projeto, sabe, é uma coisa quase inalcançável, surreal. A gente não vai ter aqui, pelo menos nas próximas 2 décadas, creio eu, a gente não vai ter o que a gente idealiza de projeto de futebol brasileiro. Então é uma liga que não consegue ser parida porque todo mundo puxa para o seu lado. Não há maturidade, vai um pouco além. Assim, não há maturidade de quem gera profissionalismo. Coisa. Então você não vai conseguir, eu acho que vai além do futebol brasileiro. Por mais que a gente atinja um topo de uma cadeia, de um processo, profissionalização em todos os âmbitos que envolvem o ecossistema do futebol brasileiro, você não vai conseguir disputar com o desejo de alguém defender um Real Madrid, por exemplo. Entendeu? Não, eu vou ficar aqui porque agora o futebol brasileiro é a coisa mais incrível. E apesar de ser Premier League, e o Chelsea? Abaixo, por isso que eu tô falando, não vou pegar o exemplo... Com todo respeito, você acha que o Chelsea é maior que o Palmeiras? Não vou pegar o exemplo do Chelsea. O Scarpa saiu pro Nottingham Forest. Mas não é sobre o Chelsea ser maior que o Palmeiras. Perfeito. Não é sobre o Chelsea. Mercado. Não é isso. Não é sobre o Chelsea ser maior que o Palmeiras. Do Forest na Inglaterra. Em primeiro lugar. Pelo amor de Deus. Primeiro lugar. Quem decide isso não é só o Estevão com o pai chegando em casa e falar: pai, o Chelsea é maior que o Palmeiras? Eu não acho, filho, então vamos ficar. Não é isso. Eu sei disso. Não é isso. Mas tem um staff. Eu sei disso. Onde o Chelsea está, concordo com você. o que o Chelsea joga e o que o Chelsea pode virar. Perfeito. Não é sobre grandeza, não. Concordo. E eu acho que tem um ponto... E por isso que eu acho que vai além do futebol brasileiro. Pra gente mudar aqui, o que se fez em Premier League, de 92 para cá, o que se faz em La Liga, estando Barcelona, bem ou não, mas se é Barcelona e é Real Madrid, o que se pode fazer em outras ligas de forma sazonal, às vezes uma Itália, às vezes um outro país pode estar com uma liga um pouco mais forte, no momento uma Alemanha. A Bundesliga é uma potência. Você não vai conseguir ter isso no Brasil.
Por cultura, porque vai além de futebol. Acabamos de falar do VAR aqui, Por do cultura, frame, por de cultura tudo. de sociedade, de consumo, Já sei. de tudo. Só pra falar. Entendeu? Só pra dar... Galera, isso daí, na minha opinião, também vai ser muito difícil segurar o Estevão no Palmeiras, né? Porque a equipe europeia, ela vem com valores muito altos, né? Muito acima dos padrões, então, assim, não é nem vantagem para o clube segurar jogador, né? Não faz muito sentido, né? Porque o clube, ele quer fazer isso mesmo, ele quer girar, né? E o Palmeiras, é mais interessante ele vender e depois comprar outro jogador, na minha opinião, assim, jogador jovem é muito melhor para você trabalhar, mas o clube, né, ele prefere vender e comprar outros jogadores. Eu acho que não é vantagem você vender um jogador promissor assim, você comprar um jogador que é mais velho e que já não tem tantas expectativas assim, né, de oferecer um futebol muito acima, né? Então, assim, eu acho um pouco desvantagem. A não sei se você comprar um jogador que seja um valor muito mais baixo e seja também muito bom, a não ser isso, não vale a pena, mas é difícil. Muito difícil algum clube segurar jogador. A gente vê o Endrick com 18 anos já vai pro Real Madrid nessa temporada agora do meio do ano. A situação é complicada porque os clubes não tem como segurar. O caso do Endrick foi um valor astronômico. O Estevão também, eu acredito que vai vir uma proposta futuramente, é uma proposta muito boa, que não vai ter como o Palmeiras segurar o jogador, e o Abel vai ter que se contentar, porque não adianta falar, vou pedir para poder não vender, não adianta, não tem como, cara, não tem como não vender. Essa é a realidade, garoto muito bom de bola, muito promissor, né? Isso daí mostra que o Palmeiras tem feito aí um trabalho muito bom. A gente vê na Copinha que todos os anos o Palmeiras na Copinha joga um futebol muito bom, tem um sub-20, é uma base muito boa, uma das melhores bases do futebol brasileiro, essa base do Palmeiras, por isso tem revelado bastante jogadores nos últimos anos, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês, se vocês acham também que o Estevão vai ser um craque de bola do futebol brasileiro. Deixe nos comentários a opinião de vocês. Se vocês acham também que o Estevão é melhor que o Endrick, galera, deixe nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.